Oi gente, tudo bem? Aí, como já tem o título do vídeo aí, hoje eu vou estar abordando aqui, explicando, né, sobre inferno e esses testemunhos falsos de igreja. Testemunho mesmo de pessoas que falam que foi no inferno, Deus revelou para ela que ela foi no inferno, viu como é que era o inferno, viu qual era o céu. Isso na verdade não passa de uma tremenda mentira. Aí é quem pode dizer, nossa, você não acredita no poder de Deus. Não, quem não acredita no poder de Deus é você que não quer enxergar a verdade. Tá certo? Primeiro, eu queria deixar claro aqui dois pontos. Eu queria que todos entendessem isso, porque parece que tem gente que tem demência. Tá? Você explica um ponto, explica outro, ela entende um ponto que você nem explicou, nem falou nada. Tá? Então preste atenção. Primeiro ponto, eu não estou aqui fazendo um estudo sistemático completo sobre o inferno, porque eu creio que eu tenho que estudar muito sobre o inferno, estou estudando acerca de um julgamento, de um juízo final sobre várias culturas, tá? E sobre o estado de condenação sobre várias culturas. Então tenho muito que ler sobre o inferno ainda para bater o ponto e dizer o inferno existe, o inferno é real, o inferno é dessa maneira. Estou estudando ainda, tá? Nessa questão eu sou um pouco leigo, porém eu sei o mínimo que se precisa saber. Primeiro ponto. Segundo ponto, nesse vídeo eu vou fazer um paralelo entre a concepção de inferno bíblica e a concepção de inferno atual hoje. Ok? Ok. Então vamos começar. Primeiramente eu queria que vocês olhassem essas duas figuras aqui, essas duas imagens. Ó, eu queria imprimir uma imagem melhor, mas não deu, né? O máximo que ficou foi isso aqui. Aqui vocês percebem que tem pessoas sendo torturadas, aqui tem demônios espetando seres humanos, aqui tem seres humanos dentro de um tacho fervendo, de um caldeirão, de uma panela fervendo, aqui tem um demônio espetando uma mulher, tá certo? E essa outra imagem aqui, tá? Ó, pessoas acorrentadas, pessoas amarradas, e demônio torturando as pessoas, um lago de fogo, aqui tem, ó, um demônio torturando a pessoa. Se eu te perguntar que lugar é esse, muitos de vocês vão dizer, esse lugar nada mais é do que o inferno. Porque a Bíblia diz que o inferno é assim, as pessoas vão sofrer no inferno. A Bíblia diz que as pessoas vão sofrer no inferno, mas não diz que as pessoas vão ser torturadas por demônios no inferno. Tá certo? E por incrível que pareça, muitos dos testemunhos de hoje, as pessoas dizem que o que elas veem no inferno? Elas veem isso daqui, ó. Foi lançado um livro de uma norte-americana chamada A Divina Revelação do Inferno, que virou um best-seller. Por incrível que pareça, uma mentirada daquela virou um best-seller, um dos livros mais vendidos da época. Tá de sacanagem, né? E como é que ela relata que é o inferno? Ela relata que o inferno é assim, ó. A pergunta que você deve estar se fazendo é a seguinte: meu irmão, com que prova, se as pessoas falam que foram arrebatadas, qual é a prova que você diz que o inferno não é dessa maneira? O inferno é como então? Qual é a prova que você tem? A prova é simples. A prova é essa daqui, ó. Ainda esse livro aqui, ó, do Dante Alighieri. Dante Alighieri foi um poeta do século XIV, XIII, se eu não me engano. Ele publicou um livro chamado A Divina Comédia. Claro que na época foi comédia e por outras razões logo após foi chamado Divina Comédia. Então ele publica isso daqui, ó, A Divina Comédia. O que tem Dante, a Divina Comédia, a ver com o inferno? Muita coisa. Tá? E essa obra daqui, a Divina Comédia, é dividida em 3 partes. Não sei se você está vendo aí, ó. Inferno, purgatório e paraíso. Por que eu estou falando dele? Por que ele é extremamente importante para você aprender isso? Porque foi ele aqui, ó, Dante Alighieri, foi ele que inventou isso. Nessa obra aqui, a Divina Comédia, nesse livro Inferno, ele inventa isso, senhores. Ele inventa isso. O Dante Alighieri inventou isso daqui. Ele inventou isso daqui. Ele inventou isso daqui, tá? Antes da Divina Comédia, antes dele, nunca existiu isso na concepção das pessoas, nunca existiu isso. Depois dessa obra, passou a existir isso na concepção das pessoas, por incrível que pareça. E vocês acreditam nos testemunhos de hoje? Foi Deus que revelou? Deus revelou o quê? Deus revelou o inferno de Dante para a pessoa? É isso que Deus revelou? Então Deus revelou uma mentira? Isso daqui é mentira, isso daqui é uma história, uma poesia. É algo fictício, não existe.
Então Deus revelou isso daqui, algo que não existe para a pessoa. É por isso que tem muita gente sendo enganada. Tá? Por quê? Porque não tem conhecimento nenhum a respeito de nada. E por incrível que pareça, tem muito crente abestado por aí, idiotado, que acredita em tudo que a pessoa fala para ela. Botou o nome de Deus, tá acreditando, mas na verdade não acredita. Então como é que funciona o Inferno de Dante? Nessa primeira obra aqui, ó, chamada Inferno, tá? Conta a respeito, é um romance, tá? Um romance, uma história de amor. Uma moça chamada Beatriz morre e vai para o céu. Só que ela ama muito Dante. O escritor, ele se põe na história. Ela ama muito Dante. E ela percebe que as obras de Dante são má. E ela não quer que Dante se perca. Então ela vai até o inferno, né, que tem várias pessoas sofrendo no inferno. E uma dessas pessoas era uma pessoa de extrema importância para Dante, tá? Que era o poeta Virgílio, que foi um poeta na vida real. E Dante gostava muito dele na vida real e retrata ele também na história. Então essa Beatriz pede a Virgílio para Dante mudar as atitudes dele, senão ele vai parar no inferno. E ela ama tanto ele que ela não quer que o Dante vá parar no inferno. Aí a gente fala, pô, tem tanta gente aqui, por que eu? Aí ela explica, porque Dante tinha muita admiração por você, e o que você fizer falar com ele, talvez ele mude de ideia. E ela propõe, dizendo que vai relatar essa boa obra de Virgílio para Deus, e assim Deus tira o Virgílio do inferno, beleza? Aí o poeta Virgílio encontra Dante numa floresta, acontece muita coisa e Dante vai descendo ao inferno. E Dante começa a criar o inferno em qual perspectiva? Ele usa, né, porque ele era católico, ele usa o texto bíblico, que Jesus fala bem assim, que viu Satanás caindo do céu com uma estrela. Então Satanás cai do céu com uma estrela, trazendo as suas miríades de demônio, né, como se interpreta em Apocalipse capítulo 7, no verso 12. Ele cai, e quando ele cai, a queda dele faz uma espécie de cone na terra, onde lá embaixo Lúcifer fica. Então o inferno é o quê? Justamente esse cone que foi feito na queda de Lúcifer. Tá? E cada nível desse cone, ele é em espiral, para descer até chegar lá embaixo, e cada nível desse é um nível de tortura, sendo as torturas mais leves na parte de cima, e as torturas vai ficando mais pesada a cada vez que a pessoa vai descendo. Lá embaixo é o pior nível de tortura, porque é onde Lúcifer está. Esses cones de torturas que são descritas lá, fazem associação aos 7 pecados capitais. E eu quero deixar claro aqui que os 7 pecados capitais não são bíblicos, não estão na Bíblia, 7 pecados capitais, não tem nada escrito isso na Bíblia. Tá? São reformulações e interpretações do Papa São Gregório, se eu não me engano. Tá? Claro que teve outras pessoas que começaram a pensar isso, mas ele reformulou de forma concreta os 7 pecados capitais, botando em lista de catecúmenos da Igreja Católica, foi o Papa São Gregório. Tá certo? Então os 7 capitais não existem nas Escrituras. Então é basicamente isso aí. Cada nível de tortura. É engraçado, né, que onde Lúcifer está, existe um lago congelado e são reservados, o pior nível de tortura são reservados para os traidores. Então você já imagina quem está lá, né? Quem traiu Jesus, quem traiu Deus, entendeu? Então é uma obra fenomenal. Se você tiver oportunidade de comprar, compre, que você vai ler e não vai se arrepender. Claro que é um poema, tá? Você vai ler, vai demorar um pouco para entender algumas coisas. E no livro não tem capítulos, são cantos. Os capítulos são divididos por canto. Canto 1, canto 2, canto 3, canto 4 e assim sucessivamente. Então eu só queria deixar claro que quem começa com essa concepção de inferno, Dante Alighieri, tá? Antes de Dante, existia isso? Não existia isso. Antes de Dante, existia pessoas dizendo, eu fui arrebatado e Deus mostrou o inferno, eu vi as pessoas sendo torturadas no inferno. Nunca existiu isso antes de Dante, senhores. Eu quero que vocês entendam isso. Então a pessoa subiu no púlpito de uma igreja, falou que foi arrebatado para o inferno. Mentira. Eu lembro que eu conversei com uma pessoa falou assim, você viu daquela jovem colombiana que ela morreu, que ela foi para o inferno, ela viu as pessoas sendo torturadas lá, ela viu o Papa lá sofrendo, ela viu o Michael Jackson lá, os demônios estavam furando ele lá, que tortura, que agonia. Sabe o que ela falou? Ela falou do inferno de Dante. É verdade ou mentira? É mentira, senhores. É mentira. Por quê? Porque o inferno com pessoas, com demônios espetando os outros, não existe. É uma invenção de Dante. Entenderam agora? Mary Baxter fez um livro chamado A Divina Revelação do Inferno, uma grande mentirada, onde ela dizia que Jesus entrava com ela no portal, em uma espécie de túnel, ia girando, depois de horas caminhando com Jesus nesse túnel, ela chega no inferno. Uma ideia que o inferno é muito distante e tal. E quando ela chegou na frente do inferno, ela viu o inferno em formato de um corpo humano. O inferno tinha o formato de um corpo humano.
E cada pedaço do corpo humano era um nível de tortura. Sabe o que ela estava falando, basicamente? Isso aqui, ó. Inferno de Dante. É verdade aquela revelação que ela teve? Não. Por que não? Porque isso é mentira. Isso daqui é mentira. Isso daqui é uma ficção. Tá? Então Deus revelou para ela uma ficção? Deus revelou para ela mentira? É verdade? Então Deus agora é mentiroso? Deus copiou a ideia de Dante? Entenderam agora? O inferno, onde as pessoas são castigadas, inclusive essa pintura aqui, ó, é de outra falastrona, que falou bem assim que Deus, uma coreana, uma artista coreana que falou que teve um encontro com Deus, Deus levou ela no inferno, aí no inferno ela viu isso daqui, ó. Mentira, tá certo? Jesus disse, não tem mais aquele que pode matar o corpo, também antes quem pode fazer o corpo e a alma perecer no inferno. Quem manda no inferno não é demônio. Demônio não vai mandar no inferno. Demônio, segundo as escrituras, ele vai queimar, é no lago de fogo, tá? Mateus, se não me engano, no capítulo 24, 41, Jesus disse que vai dizer aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, preparados para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. No inferno, o demônio não reina no inferno. O demônio sofre lá. O inferno é assim? Também não é assim. É isso que eu quero que vocês entendam. Entenderam agora? Antes dele, antes de Dante, existia isso? Não existia. Depois de Dante, depois disso aqui, depois disso surgiu isso aqui. E por incrível que pareça, o que acontece? Essa obra de Dante Alighieri teve um impacto tão grande, tá, na Igreja Católica, ele era católico, que começaram a pintar isso aqui nas capelas católicas. Nas capelas católicas, a metade era pintada o inferno e a outra metade o paraíso. E foi usada para botar medo nas pessoas. Os padres pregavam na época: meus irmãos, vocês têm que ser fiel a Deus. Vocês têm que pagar a indulgência. Olha o que eles queriam. Vocês têm que pagar as indulgências. Tá? Se vocês não forem fiéis a Deus, vocês vão vir para cá. Porém, se vocês pagarem todas as indulgências, vocês vão ir para o paraíso. Vai apontar para o paraíso. O fiel iria querer vir para cá, esse quadro medonho, assustador, ou ia querer ir para o paraíso? Ia querer ir para o paraíso. Então tá certo, tá explicado? Nesse bando de testemunho falso, nesse bando de testemunho mentiroso. Por que é mentiroso? Porque contra fatos, senhores, não há argumento. Contra fatos não existe argumentos. Agora, se você tem a verdade na sua frente, ainda opta pela idiotice, pela babaquice, pela histeria e por aquilo que não faz sentido nem lógica nenhuma, aí eu já não posso fazer mais nada, né? Você vai ter que ser enganado e ser feito de trouxa até o final, até você acordar. Tá certo? Espero ter contribuído para o seu conhecimento. Até a próxima e tchau, tchau.